Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos novamente. Estamos dando sequência aí ao nosso curso de extensão e já estamos no nosso quarto encontro, na nossa quarta parte, né? Lembrando que ele não foi dividido seguindo uma ordem cronológica. Até porque, né, como eu expliquei no começo, a gente está indo e voltando aí no contexto histórico, na história da arte, e no contexto mundial também, né? Quando a gente fala de história, de geografia, de literatura. Então a gente está perpassando aí de uma forma não cronológica, por isso que eu denomino que estamos na quarta parte. Porém, como prometido no outro vídeo, hoje a gente vai falar de algo muito característico, né, muito pertencente a gente, que é a nossa arte brasileira e os caminhos que levou ela aí chegar até hoje. E a gente tem artistas maravilhosos, artistas super conceituais, com propostas críticas sobre a situação conjectural do nosso país. Mas para chegar nisso a gente tem que voltar um pouquinho, como a gente fez no comecinho do nosso curso, né? A gente voltou lá na história do começo das instituições artísticas, das grandes academias de belas artes, que começaram a ser construídas e implementadas, e elas também significavam o verdadeiro valor de arte. A partir do momento que surgiram essas escolas de belas artes, essas academias artísticas, elas determinaram agora o que era e o que não era arte. Então foi um processo que de alguma forma causou um impacto ali no que estava sendo feito e pensado sobre arte. Bom, antes de mais nada, para quem ainda não viu os primeiros vídeos, eu convido a assistir. Eles estão sequenciados, né, aqui no YouTube, no meu canal. E também gostaria de fazer uma pequena introdução, me apresentando e contando um pouquinho sobre esse projeto do curso de extensão, para que ele serve, como ele surgiu, e também falar um pouquinho fazer um breve resumo do que a gente conversou nos outros vídeos, para a gente poder chegar agora com a cabeça um pouco mais espairada e lembrando de tudo. Bom, o meu nome é Jonathan James da Cruz, o meu RU é 2816996 e eu sou estudante de licenciatura em Artes Visuais pelo Centro Universitário Internacional Uninter, aqui de Limeira. E esse projeto de extensão nada mais é do que a realização do meu estágio supervisionado, né, voltado para o ensino médio, que em decorrência da situação da pandemia que estamos vivendo hoje, foi disponibilizado a modalidade de extensão, que foi a que eu optei para poder dar seguimento aqui no meu estágio, que é o que a gente está, né, trabalhando aí ao longo desses vídeos. Então foi pensado, né, uma sequência de 6 vídeos com duração de 1 hora para totalizar as horas solicitadas do estágio, do manual. Por isso que ele é um curso de 1 hora, porque eu acho que eu consigo trabalhar essas temáticas de uma forma, eu não diria redondinha, mas de uma forma coesa, e também para que não fique muito conteúdo espalhado, né? Às vezes acaba acontecendo de se perder. Então 6 vídeos de 1 hora dá certinho, cumpre as solicitações pedidas, e também fica mais fácil para vocês poderem assistir 1 por dia, 2 por dia. Eu acho que é um tempo legal, porque eu vou conversando aqui e de uma forma um tanto quanto mais lenta, devagar, então a gente consegue não se perder aí nesses vídeos se tivessem mais quantidades. Eu acho que 1 hora é um tempo estipulado muito bom. Lembrando também que eu não estou dizendo nada aqui da boca para fora, nada que foi criado por mim, pela minha cabeça, porque eu estou seguindo referências bibliográficas, eu estou seguindo o referencial teórico com base em autores que pensaram e escreveram sobre esses conteúdos. Eu só estou trazendo aqui com o meu ponto de vista, com as minhas interpretações, mas é tudo
fundamentado teoricamente. Eu acho importante falar sobre isso sempre, porque a maioria de vocês estão no ensino médio, ou talvez no ensino de jovens e adultos. Então é muito bom ter essa consciência de que quando a gente está fazendo um trabalho, quando a gente está pesquisando, principalmente na nossa área aqui de humanas, né, de humanidades, é muito importante a gente ter sempre um referencial bibliográfico, né? E pode acontecer também de ficar essa dúvida, mas o que é isso? E nada mais é do que os livros, né? São livros didáticos ou não, que falam sobre esses conteúdos, ou textos divulgados em revistas na internet, revistas físicas, enfim, são materiais escritos e pensados por outras pessoas com base em outros materiais bibliográficos, em outras pesquisas. Então eu sempre deixo mostrado, né? Eu mostrei todos os livros que estão aqui do meu lado, que eu ia utilizar e continuo utilizando até o final do curso, tá no primeiro vídeo. Eu mostro todos os livros. Hoje eu gostaria de trazer um novo livro que eu não mostrei lá no começo. Lembrando que todos os livros, todos os textos que eu peguei para me inspirar, né, que eu estou usando de referencial, tá listado aqui na descrição. Tem um canal do YouTube também, o canal do Artkin, que é muito legal. Tem pouquinhos vídeos, mas eu também pesquisei muito por lá e me encantei pelo conteúdo, pela edição, pela estilização dos vídeos. Então convido vocês também a dar uma passadinha lá. Os vídeos são bem curtinhos e muito bem explicados, de uma forma bem mais rápida, né, do que aqui, porque aqui é um curso, lá são apenas vídeos curtinhos, né, explicando. Então eu queria mostrar aqui esse livro que eu não mostrei no começo, que eu vou usar muito hoje, que é esse chamado Diversidade e Resistência, a Construção de uma Arte Brasileira. É da Catiúcia Perigo. Ela é uma autora muito conhecida pelos administradores, né, da minha graduação, na minha faculdade, porque eu já recebi outros livros dela que também são muito legais, mas eu quis trazer esse em especial hoje porque tem uma descrição muito boa, muito didática sobre o Brasil, sobre a arte feita no Brasil. Ela foca bastante, né, ela perpassa aí com vários olhares críticos, vários olhares contextualizadores em toda a produção artística, desde lá da arte pré-Colombo, pré-Cabral, né, da arte originária dos indígenas. Então, mostro aqui para vocês. Eu acho esse livro muito, muito lindo, a capa dele. Ele tem uma leitura muito gostosa. Então, mostro aí para vocês. Diversidade e Resistência. O nome também já é muito, muito impactante, muito potente. Bom, eu vou usar ele hoje pra gente conversar um pouquinho sobre a arte feita no Brasil, né? O que é arte brasileira? Para muita gente, pode vir na cabeça, quando eu falo isso, a Bapuru da Tarsila do Amaral. E sim, é arte brasileira, mas é importante também a gente conhecer outras artes, outras formas de pensar e entender também algumas problemáticas envolvendo o nosso famoso modernismo. Mas eu vou chegar lá, né, fazendo um resuminho então do que aconteceu nos nossos outros encontros, nos outros vídeos. Já deixo de antemão avisado para vocês antes de eu dar início, né, e começar a falar e não parar mais. Peguem um copinho de água, peguem uma canequinha de café, um chazinho. Hoje tá bem quente, então eu já tô aqui com a minha água, que eu tomo bastante, né, ao longo dos vídeos. Eu vou falando, e às vezes eu fico até sem voz. Então, deixa a sua água aí também. Deixa um bloquinho de anotações, uma folha solta, ou às vezes um caderno, né, ou um celular, vai anotando, enfim, o que vocês tiverem aí para poder anotar alguma coisa. Não precisa ir anotando tudo que eu tô falando, até porque, né, seria super exaustivo, não recomendo e eu nem faria. Mas é legal a gente poder anotar algumas coisas, né, que vem na nossa cabeça, que a gente lembra. É bem bacana poder fazer algumas anotações. Às vezes eu falo uma coisa, vocês viram algo parecido, ou vocês acabaram de estudar isso na escola com algum professor, não sei. Então é legal fazer algumas anotações.
Também, se vocês tiverem dúvidas ao longo do que eu estiver falando, faz uma anotação. Quero fazer uma pergunta, mas aí eu vou falando, entro em outro assunto e você esquece. Então deixa anotado ali, ó, quero perguntar isso, e aí no final do vídeo vocês colocam lá nos comentários para eu poder responder, né? Lembrando também que se eu não souber alguma resposta, se eu não tiver aí na ponta da língua, né? Até porque pode acontecer, a gente pesquisa e é isso, né? O importante é a gente ter essa relação horizontal, né? Eu não sou nenhum dono da razão, eu não sou nenhum especialista em arte contemporânea de jeito nenhum. É simplesmente a minha área de estudo, a área que eu gosto, a minha área de formação, e é um tema específico dentro dessa área de formação que tem vários outros assuntos que eu me interesso bastante, que eu gosto muito, que é a arte contemporânea. É realmente uma matéria assim dentro do meu curso que eu me interesso bastante, que eu vou atrás, que eu pesquiso, até porque eu gosto de visitar exposições de arte contemporânea, de procurar no Instagram, de procurar pela internet. É realmente um assunto que eu gosto. Eu gosto das artes e das propostas dos artistas contemporâneos, e espero também que vocês gostem ou que vocês comecem a se interessar a partir desse vídeo, que é uma das propostas também, né? Abrir esse repertório para que vocês também conheçam, porque como eu falei já lá no comecinho do vídeo, a arte contemporânea é a arte que está sendo produzida hoje, né? Ela não começou agora, ela começou um passado bem próximo, que eu já comentei antes também. A gente está estudando esse passado. Hoje a gente vai estudar o Brasil, esse passado, e chegar até hoje, né? Eu vou tentar aqui nesse vídeo, nessa 1 hora que a gente tem, mas a arte contemporânea ainda não é muito compreendida pelas pessoas. E isso tem, óbvio que, motivações ideológicas, motivações sociais, algumas até religiosas, políticas. Então é muito importante a gente ter contato com a arte contemporânea, porque a gente está falando de pessoas, né, artistas, produtores, que estão pensando essa arte agora, né? Então a gente está vivendo no mesmo século, no mesmo período que artistas que estão ali fazendo, pensando. Então tem relação com o que a gente vive hoje, com o contexto no qual a gente está inserido, com as coisas que a gente está vendo na televisão, que a gente está vendo na mídia. E muito desses temas são pautas que os artistas utilizam nos seus trabalhos. Às vezes isso fica um pouco nebuloso para algumas pessoas, né? Acaba ficando um pouco na dúvida sobre isso, e eu tô aqui, né, despido de qualquer preconceito, de qualquer convenção, para explicar isso de uma forma democrática, de uma forma acessível, para que vocês conheçam e comecem a apreciar. Então é isso, dei os meus recados, demorei aí mais de 10 minutos falando isso, mas eu acho importante pra gente se situar, né? É sempre bom a gente pensar o que a gente tá fazendo, né? Às vezes a gente vai muito no automático e a gente acaba esquecendo até o que a gente tá fazendo, quem que a gente é naquele momento. Por isso que é importante a gente dar uma respirada, pegar uma aguinha e se contextualizar. Bom, dito isso, dado esses recados, essas explicações, vamos fazer um resuminho então, né, do comecinho lá da arte europeia. Quando eu digo comecinho, é bom deixar destacado, não é o comecinho de tudo, né? É um comecinho ali do modernismo, né? Até porque esse curso é sobre arte contemporânea, mas eu tô voltando um pouco no modernismo pra gente entender como que essa arte pós-moderna, contemporânea, né? Essa arte da atualidade começou. Então lá na Europa tinha sido, né, implementado ali, tinha sido construído diversas academias de belas artes, e essas academias ditavam agora o que era considerado arte, o que era feito em arte. Tinham muitos artistas ali que estavam fazendo as suas obras, e o estilo empregado pela academia era o neoclássico,
né? Era um retorno àquele clássico do Renascimento que vinha daquele clássico original, que era da Grécia Antiga, da Antiguidade Clássica. Eles tinham muitas regras, eles tinham muitos padrões a ser seguidos, a beleza que eles retratavam era uma beleza inalcançável, era um padrão que é fora do real, porque eles criam um padrão ideal de beleza que eles consideravam ideal e que tinha sido considerado ideal durante muito tempo. Bom, dessa arte, né, desse pensamento neoclássico, alguns artistas começaram a se desvincular disso e começaram a pensar por conta própria e fazer um estilo de arte ali que ia contra esse método empregado pela Academia de Belas Artes. E assim começou o modernismo, sendo que o primeiro movimento do modernismo foi o impressionismo, né, com os pintores ali, os artistas, o Monet, o Renoir, o Edgar Degas, em que eles estavam fazendo uma arte que, né, se a gente olhar hoje, nem parece tão diferente do que era feito na academia, mas em vista do contexto no qual eles estavam inseridos, né, sabendo que tinha um padrão a ser seguido muito rigoroso, a arte que eles começaram a fazer era completamente disruptiva. Eles estavam ali interessados em explorar a luz do sol, né, a luz natural, e como ela incidia em determinados objetos ao longo do dia, como essa luz do sol ia mudando ao longo do dia e como ela refletia em determinados objetos, determinadas arquiteturas. Então eles iam realmente ao ar livre fazer as suas pinturas, algo muito diferente da arte feita dentro das academias, em que os artistas tinham seus ateliês, ficavam produzindo ali num lugar fechado. Então aí começou o modernismo, lá na Europa. Então agora a gente vai voltar, né, nosso olhar para o Brasil e vai voltar um pouquinho na história também, lá em 1800, aí século XIX, para falar um pouquinho dessas academias de belas artes aqui no Brasil, que foi construída lá no Rio de Janeiro. Ela ainda existe lá e ela foi feita, né, quando a família real portuguesa veio para o Brasil, se instalou definitivamente no Brasil, né? A corte portuguesa estava fugindo do Napoleão Bonaparte lá na Europa, lá em Portugal, porque o Napoleão Bonaparte queria dominar totalmente a Europa e ele estava interessado ali em Portugal. Então, né, a corte real portuguesa, com medo, numa tentativa de fuga, como eles tinham a colônia que era o Brasil, eles vieram todos para o Brasil. E essa vinda da família real portuguesa modificou totalmente as estruturas, mudou completamente ideologicamente o Brasil. O Brasil já tinha muitas influências da Europa por causa dos portugueses que vinham aqui, né, dos colonos que escravizavam os africanos, tem toda essa problemática, essa questão. E quando a família real portuguesa chega aqui, isso se intensifica ainda mais. Porque aí o Brasil se torna uma monarquia. É um período colonial, um período imperial. Um período que tem um império aqui. Eles se instalam no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro se torna a capital do Brasil naquele período. E era importante que, agora que a família real, né, o rei está aqui no Brasil, era muito importante que o Brasil também tivesse a sua Academia de Belas Artes. E aí, com esse incentivo por trás, né, da monarquia, da aristocracia, é construída a Academia de Belas Artes no Rio de Janeiro. Foram chamados muitos artistas lá da Europa para vir aqui e começar, né, começar esse início da academia, né, começar o seu prestígio. E um dos artistas principais que fez vida aqui no Brasil, né, veio para cá, foi professor também da Academia de Belas Artes aqui no Brasil, foi o artista Debré. Ele veio para cá, ele fez até uma coletânea com vários desenhos retratando o Brasil, né, a visão que ele, um homem branco, europeu, tinha sobre o Brasil, e era também a concepção da época, né, porque o Brasil estava sendo dominado, já tinha sido dominado há algum tempo atrás, com a chegada
do Cristóvão Colombo, perdão, do Pedro Álvares Cabral e de todos os portugueses. E agora ainda mais, porque veio toda a família real, veio toda uma corte junto. Então o Brasil era visto sobre o ponto de vista dos europeus, principalmente porque agora a corte já estava instalada aqui. Bom, essa Academia de Belas Artes começa a ganhar muito destaque, ganhar muito prestígio, principalmente pelos grandes artistas que foram convidados, né, a estudar a fauna, a flora local, a produzir para essa academia e até a lecionar nessa academia. E as regras e os métodos eram pautados e seguidos naqueles lá da Europa. Então era muito rígido, eles tinham que seguir um determinado padrão e tudo mais. Quando isso começa a mudar um pouco as coisas, não que mudou totalmente, mas as coisas começam um pouco a mudar de formato quando alguns brasileiros começam a entrar na academia. Veja bem, porque lá no começo, quando a academia realmente começou, quem entrava, né, para fazer, quem era aluno nessa academia, eram filhos de portugueses que não nasceram no Brasil, que eram lá de Portugal e que tinham vindo para cá fugindo lá do Napoleão Bonaparte. Só que com o passar do tempo, essa academia já estava aqui no Brasil, e como a corte também estava aqui, começaram a nascer realmente brasileiros, né, com nacionalidade brasileira. E eles começaram também a frequentar a Academia de Belas Artes e começaram a realizar suas obras, claro que inspirado em todo esse molde tradicional, toda essa questão clássica, mas a gente já tem uma mudada de direção, porque agora a gente está realmente falando em brasileiros que estavam frequentando essa academia de artes, que, né, era aqui do Brasil. Lembrando que a população negra escravizada, a população pobre, as mulheres, né, essas minorias, elas não tinham acesso à academia, né, elas não faziam seus trabalhos, elas não eram alunos lá, eram, claro, né, o que a gente já conhece, o homem branco europeu, mas a gente começa a ver as coisas mudando quando tem esses brasileiros, né, que alguns até pobres, que começam a ganhar bolsas para estudar lá nessa academia e começam a divulgar seus trabalhos. E começa a acontecer aquilo que eu já falei lá no primeiro vídeo, um intercâmbio cultural, porque alguns desses artistas brasileiros começam a ganhar alguns intercâmbios, algumas viagens lá na Europa, vão para Paris, vão para os grandes centros de referência. Lembrando que lá nesses centros de referência, né, quando a gente está pensando no finalzinho do século XIX e começo do século XX, lá na Europa já estava começando a acontecer a vanguarda. Já tinham muitos artistas ali que já não seguiam mais os moldes determinados pela academia, né? Estavam explorando novas formas de fazer arte, novas temáticas, novas cores nos quadros. E aí, quando esses artistas que estavam seguindo todo um padrão aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, na Academia de Belas Artes, vão para a Europa, eles começam a ter contato com essa nova arte que estava se formando, com essa nova forma de fazer arte. E isso é claro que impacta no trabalho deles. Isso tem uma grande influência, porque muitos voltam para cá e começam a produzir essa arte um pouco diferente, né? Na verdade, bem diferente, né? Aos olhos dos diretores e professores da academia e até da sociedade da época, que esperava o de sempre, esperava algo clássico. A gente pode até pensar em alguns artistas que vieram para cá, continuaram pintando o que agradava, né, a elite local e agradava aos membros da academia, mas eles já estavam começando ali de uma forma bem sutil e bem discreta a colocar toques do modernismo, né? Tanto que alguns deles não são considerados modernistas. Mas quando a gente começa a pensar que, tendo contato com essa arte diferente na Europa e fazendo algumas coisas, né, tentando, experimentando coisas que já saíam um pouco daquele método da academia, eles são meio que considerados pré-modernistas, porque eles já estavam ali
né, de uma forma bem sutil, bem indireta, né, que às vezes até algumas pessoas nem percebiam, mas eles já estavam dando uma estilizada bem diferente. Claro que influenciados porque eles estavam vendo lá na Europa, por esses artistas aí que estavam completamente fora do padrão, tentando, experimentando coisas novas. Bom, dito isso, a gente continua prosseguindo aí, já dá pra ver que as coisas estão mudando. Esses artistas, mesmo que ainda seguindo as regras da academia, tentavam experimentar umas coisas novas, e aí começa realmente uma guinada aqui na história da arte brasileira, porque a gente está começando a entrar no século XX e pensando que lá na Europa já estavam vivendo as vanguardas artistas, futurismo, o abstracionismo, o fauvismo, o impressionismo. É claro que toda essa revolução artística lá na Europa ia respingar aqui no Brasil e não foi diferente, né? Só com esses artistas que eram da academia, já, né, nesses intercâmbios, nessas viagens até a Europa, voltam para o Brasil e já começam ali a fazer uma arte um pouco diferente, colocar elementos um pouco diferentes em seus quadros. É claro que toda a revolução, quando realmente ganha sentido, ganha referencial lá na Europa, isso ia chegar aqui no Brasil de alguma forma ou de outra. Claro que com certo atraso, né? Não foi imediatamente que assim que começou o modernismo lá na Europa, aqui no Brasil também começou. Não foi assim. Foi um processo um pouco lento, foi aos poucos, mas isso aconteceu. E aí a gente pode começar a pensar em alguns artistas que estavam sim estudando na Academia de Belas Artes, né, fizeram o curso e que estavam indo para a Europa, estavam indo para Paris e estavam tendo um contato realmente direto com essas vanguardas, né? Aí já não era uma experimentação desses artistas europeus, eles estavam realmente produzindo e vivenciando essa vanguarda artística. E aí a gente pensa na Anita Malfatti, né? Até interessante a gente pensar que uma mulher que abre alas aí para esse modernismo aqui no Brasil. E a gente pode pensar no Lazar Segal. Ele não é brasileiro, ele era lituano, mas ele fixou moradia, residência aqui no Brasil, e eles foram os grandes precursores da arte moderna brasileira. A Anita Malfatti veio de uma família privilegiada, né? Ela era uma quase que uma socialite, ela tinha uma família muito importante, e foi estudar lá fora, ter contato com essa arte que estava sendo feita. Então quando ela volta para o Brasil, ela está muito influenciada por tudo que ela viu lá. E ela faz uma exposição com quadros muito, assim, diferentões, muito transgressores para a época, né? Para o que estava sendo feito ali, determinado, para o que era considerado arte aqui no Brasil. E aí ela faz uma série de pinturas super vanguardistas e ela faz o quadro dela, né, com cores no rosto das pessoas que são cores ilusórias, né, não são cores reais. Tem até um exemplo muito bom nesse livro, porque esse livro é Descobrindo a História da Arte, que era o meu livro do ensino médio, e eu acho legal mostrar essas pinturas da Anita Malfatti aqui no Brasil, para vocês terem uma noção do quão impactante foi para a sociedade da época, quando ela, por exemplo, quando ela apresenta o Homem Amarelo. Então, essa pintura aqui, essa aqui é da Anita Malfatti, né? E a gente vê aí que ela pintou a tonalidade de pele desse homem de amarelo, né? Um amarelo bem pictórico, bem forte. Tem também a mulher de cabelos verdes, né? Aqui na imagem, não sei se vai dar para mostrar muito, mas, né, ela fez o cabelo dessa senhora aqui com a cor verde. E isso foi um escândalo, né? Quando a gente pensa que, seguindo os moldes, né, europeus clássicos, os artistas estavam produzindo, né, aqueles corpos padronizados, vindo daquelas estátuas gregas. Quando ela apresenta, né, uma senhora com cabelo verde, com essa forma de pintar sem perspectiva,
que também era muito empregado lá na academia, e isso causou uma grande comoção no público brasileiro, claro que de uma forma negativa, né? A gente pode até citar a crítica do Monteiro Lobato, o criador do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele fez assim uma crítica detonando a Anita Malfatti, falando mal dela, dos quadros dela, né? E isso repercutiu de uma forma, porque ele era um grande nome da crítica de arte brasileira. Então, quando ele faz essa crítica, até as pessoas que, né, poderiam até achar um pouco interessante se voltam contra o trabalho dela, porque aí a gente consegue ver o quanto o Brasil ainda era conservador, né? Por mais que estavam começando as indústrias, por mais que quando a gente pensa nesse contexto já não existia mais a monarquia, né? O Brasil estava vivendo uma república, né? Já tinha acabado Dom Pedro I, Dom Pedro II, essa época da corte portuguesa já não existia mais, a gente estava falando de uma república. E o Brasil ainda continuava com esses traços super conservadores. Essa obra do Lazar Segal, que era esse lituano que também veio para o Brasil, fez uma exposição. E olha que interessante, por ele ser estrangeiro, ele não era brasileiro, a exposição dele foi um pouco mais aceita. Por quê? O Brasil via como, mas ele é estrangeiro, né? Ele não é daqui, então, né, lá tem essas coisas diferentes. Então, ele foi muito mais aceito. E a gente também pode fazer um pensamento de a Anita Malfatti era mulher e ele era homem. Então, também tem esse contraponto pra gente pensar e refletir sobre por que a arte dele foi mais aceita e por que essa questão de o nacional, ela ser artista daqui, ser tão criticada e ele com um olhar estrangeiro ser assim, aceito entre aspas. É aquele aceitar do a gente aceita porque é diferente, porque ele não é daqui. Então é legal a gente pensar isso. Essa obra dele é uma obra que eu gosto muito, que é a Duas Amigas, e tem também O Menino com Lagartixas. Ele foi muito inspirado pelas cores do Brasil e ele usava elas de forma bem forte nos retratos. Essa aqui, Duas Amigas, é bem diferentona, né? Uma das mulheres está com a cor de pele rosa e a outra bem amarela. Dá pra ver que é uma coisa super fora da realidade. E esse O Menino com as Lagartixas era a inspiração que ele tinha ali nas plantações, na flora brasileira mesmo, que impressionou muito ele, né? Tanto as cores quanto a variedade, a diversidade da flora mesmo brasileira, né? Das folhagens e tudo mais que a gente tem aqui no Brasil. Bom, Anita Malfatti e Lazar Segal, expoentes principais para a gente pensar aí na entrada do Brasil para o modernismo. Porque muitos artistas dessa época estavam insatisfeitos com esse conservadorismo, né? O Oswald de Andrade, ele era ali ele era um intelectual, né, poeta e tudo mais, e ele vendo, né, toda essa crítica negativa com a Anita Malfatti, ela tentando trazer uma coisa nova para dentro da arte brasileira, ele resolve criar aí a Semana de Arte Moderna, que ia acontecer em 1922, um evento que revolucionou a história da nossa arte brasileira. Foi realmente o início do modernismo, né? De fato, ele foi consolidado aí nessa data, 1922. E a gente pode pensar também na transferência da influência do polo artístico do Rio de Janeiro para São Paulo, porque esse evento ocorreu em São Paulo e Rio de Janeiro é o grande foco da arte brasileira, porque a Academia de Belas Artes estava localizado lá, a maioria dos artistas era de lá, e aí São Paulo começa a ser o grande centro de referência de arte. É interessante pensar também que isso foi uma influência, claro, mas São Paulo estava começando a receber as indústrias, estava começando a construção dos seus grandes casarões, dos seus grandes prédios arquitetônicos, teatros, né? O Teatro Municipal foi um grande marco assim para iniciar
essa São Paulo moderna. E isso influenciou também os artistas, porque eles se viram ali confortáveis para poder criar essas coisas novas, vendo que a cidade estava sendo modificada, estava sendo modernizada, né? E aí esse modernizado a gente pode problematizar depois também. Bom, Oswald de Andrade com outros artistas aí cria a Semana de Arte Moderna. Ela foi dividida em artes plásticas, outro dia literatura, em outro dia teve outras temáticas, tudo voltado aí para essa questão de arte e cultura. Ele foi o organizador do primeiro dia, que era de artes plásticas, e ele selecionou os artistas ali que iam expor. Dentre eles teve o Victor Brecheret, que é um grande escultor brasileiro, né? Ele tem aquele monumento às bandeiras que está localizado lá na Praça do Ibirapuera, em São Paulo, que é uma obra muito polêmica, muito problemática, porque ele fez uma exaltação aos bandeirantes, só que os bandeirantes eram homens que caçavam indígenas, que caçavam, escravizavam indígenas e saqueavam ouro, tudo que eles encontravam, e eles se denominavam desbravadores, heróis. E por muito tempo eles foram vistos como heróis mesmo, mas hoje a gente consegue problematizar. Inclusive tem até essa polêmica no mundo da arte de hoje. Será que a gente deveria trocar essas esculturas que homenageiam homens que fizeram, né, atos horríveis aí e foram vistos como heróis? Esse monumento do Victor Brecheret entrou nessa lista aí pra gente pensar sobre isso, e é legal também a gente conversar nos comentários, sempre respeitando a opinião dos outros. Eu tenho uma questão com esse monumento. Sempre que eu ia para São Paulo, eu gostava de olhar para ele, de ver, né? Eu sempre via ele e falava, nossa, tô em São Paulo. Ele era uma referência para mim quando eu chegava, para saber que eu tava lá. E aí quando eu, né, estudando e pesquisando sobre isso, hoje eu já tenho as minhas questões. Eu acho que ele tem a sua importância, principalmente quando a gente está falando do começo da arte moderna no Brasil, mas eu acho ele muito problemático. Eu acho que a gente tem que conversar sim sobre isso, né? A gente precisa falar sobre isso, porque a gente poderia enaltecer também outros grupos que contribuíram muito para a formação do Brasil e não estão, né, ali institucionalizados, não estão num monumento, numa escultura. Então é importante a gente pensar sobre isso. Bom, mas naquela época, né, 1922, Victor Brecheret era um grande nome. Ele inclusive nem estava no Brasil, mas autorizou usar as obras dele no grande evento da Semana de Arte Moderna. Tem até um cartaz aqui. Esse foi o cartaz oficial para divulgar a Semana de Arte Moderna em São Paulo. Ela aconteceu e foi completamente polêmica. Foi ainda mais polêmica do que a exposição em 1917 da Anita Malfatti, porque aí foi escancarado. Aí esses novos artistas mostraram para a sociedade que a gente não vai voltar atrás. Nós somos modernistas, nós queremos uma nova forma de fazer e pensar arte. E aí foi um grande choque para elite, para a sociedade em geral da época, e para alguns críticos que tinham essa opinião conservadora, como Monteiro Lobato e tudo mais. Eu queria citar agora o Ismael Neri. Ele foi um artista modernista que é muito esquecido pela história da arte. Inclusive ele não consta aqui nesse livro. Ele está nesse livro que eu mostrei no começo, Diversidade e Resistência, porque ele foi um artista com um histórico de vida muito triste. Ele perdeu os pais logo cedo, né? Teve uma morte ali muito prematura, e ele fazia obras surrealistas, e era um surrealismo radical para aquela época, né? Mesmo que a gente estava vivendo o moderno, era um moderno seletivo. Então eu acho legal falar do Ismael Neri, porque ele era considerado o artista maldito do modernismo. Claro que ele teve o seu destaque ali, bem menor do que os outros,
mas eu acho legal falar sobre ele, porque é um artista que eu só fui conhecer por causa desse livro, dessa autora que trouxe essa questão falando sobre ele, então acho legal a gente falar sobre isso, né? Falar sobre alguns artistas que não tiveram aí o seu reconhecimento, mas contribuíram muito para nossa história artística, para o modernismo. Então eu cito Ismael Neri e vamos caminhando aí com a história da arte. Bom, aconteceu a Semana de Arte Moderna, toda essa revolução artística, as obras que estavam sendo feitas, tanto na escultura, na pintura, estavam trazendo novas temáticas, novos olhares, inspirados lá nas vanguardas europeias. Só que aqui no Brasil, esses intelectuais, esses grandes artistas aí, né, principalmente dessa geração do modernismo paulista, né, eles queriam encontrar agora, o foco deles era encontrar uma nova brasilidade. Então eles queriam desvincular totalmente com o passado, com esse passado acadêmico, clássico, e eles queriam encontrar uma arte realmente nacional, uma arte que realmente fosse de raiz brasileira. Esse era o projeto da intelectualidade brasileira e artística daquele período. Eles queriam encontrar uma arte que o público lá internacional, o público estrangeiro olhasse e falasse: nossa, isso é a arte brasileira. E aí a gente pode problematizar um pouco sobre isso. Como eu falei antes, dentre esses artistas a gente tinha Victor Brecheret com esse monumento dele. Eu tô até tentando encontrar aqui porque eu imagino que tenha, e tem sim, esse monumento Monumento às Bandeiras, né? Esse aqui, e esse aqui também é dele. Ele fazia esculturas menores. Essa daqui foi uma de grande escala, né? Foi realmente a gente poderia dizer até que foi uma instalação ao ar livre. Mas enfim. Mas aí, né, vocês me perguntam, por que problematizar? Né? Já problematizei aqui o Victor Brecheret, um grande escultor brasileiro, mas, né, com essas problemáticas. Mas por que problematizar o modernismo brasileiro se o próprio nome diz, modernismo, era algo moderno? Porque esse modernismo, ele era seletivo. Nossa, mas como assim? Esses artistas, essa intelectualidade brasileira que queria, né, encontrar um propósito de brasilidade, eram pessoas brancas, privilegiadas, pessoas que tinham acesso a estudo, que puderam sair do Brasil e estudar as novas vanguardas lá na Europa, em outros países. Como eu falei no começo, a Anita Malfatti vinha de uma família nobre brasileira, né? E ela teve essa oportunidade, ela teve esse privilégio de poder estudar fora e voltar para cá com esse novo olhar, não desmerecendo a história dela, a trajetória dela. Ela trouxe realmente uma nova forma de fazer arte que é muito importante, muito significativa. O que eu estou tentando dizer é, ao longo da nossa história, quando a gente pega algum livro, né, principalmente alguns livros mais antigos, a gente não vê essa problematização. Esse é um livro muito legal, o Arte Contemporânea no Brasil, que eu também já mostrei lá no começo, que é da Maria Amélia Bulhões, porque ele traz de forma bem crítica essa questão da problematização do modernismo brasileiro. Eu vou até citar um trecho aqui da autora que eu acho muito, muito, muito incrível para a gente entender essa distorção do moderno, mas ao mesmo tempo conservador. Porque, como eu falei, esses artistas eram privilegiados. Então, quando a gente pensa num salão em que foi feito, né, uma exposição, Semana de Arte Moderna, a gente tem que pensar também, mas essa arte era voltada para quem? Essa nova brasilidade era voltada para quem? Discutida por quem? Quem eram as pessoas que podiam ter acesso a essa arte? Então, isso faz a gente pensar em grupos que foram, ao mesmo tempo em que se divulgava, né, uma vanguarda moderna, acessível, a gente pensa também nos grupos que já eram marginalizados, invisibilizados, né, postos de fora da sociedade, e continuaram sendo ainda mais com essa nova forma de fazer arte.
Era uma forma que buscava ali um conceito, né, uma explicação intelectual, e justamente por buscar essa projeção, essa aura acadêmica, que eles tanto queriam desvincular, eles acabavam excluindo ainda mais a população negra, a população pobre, a população que não tinha acesso à arte e cultura. Então o modernismo, ao mesmo tempo em que ele revolucionou a história da arte brasileira, ele também invisibilizou muitos grupos sociais. Tem até um artigo que eu achei muito legal, eu usei para fazer o meu projeto de ensino da minha licenciatura em artes visuais, em que uma autora cita que nesse dia, desse evento da Semana de Arte Moderna, todos os garçons e as pessoas que estavam trabalhando no evento eram pessoas negras, e as pessoas que estavam expondo os artistas eram brancos. Então isso mostra que essa arte brasileira que eles queriam vender não agregava todo mundo. Era querendo ou não, continuava a mesma coisa. Quando a gente pensa na arte da Academia de Belas Artes, para esse modernismo, é claro que houve uma mudança muito grande. Mas os recém-libertos da escravidão, né, os escravos que tinham sido libertos ali, que está tentando arrumar um emprego e não conseguiam por causa do racismo, né, grupos ali minoritários, pessoas com deficiência, eram grupos que já eram invisibilizados no mundo da arte lá na época da Academia de Belas Artes, e agora continuou sendo. Só que agora eles usavam esse verniz da nova brasilidade. Vamos buscar essa nova brasilidade. E muitos artistas retratavam em seus quadros pessoas negras, pessoas pobres. Por quê? Era realmente a cara do Brasil, porque o Brasil é um país com vários tons de pele, com várias etnias. Só que isso apenas estava no quadro deles. Essas pessoas, elas apenas eram retratadas num quadro. Eles o projeto deles não era ensinar essas pessoas, levar arte para essas pessoas. Pode ser que até para alguns sim, mas acabou se tornando ali uma bolha fechada. Tem até um quadro de Cavalcante que ele realmente retrata, ele retrata os pescadores, retrata as pessoas pobres do país, esse aqui. Mas aí a gente para pra pensar, tá, legal, ele tá retratando, né, pessoas que lá na Academia de Belas Artes nunca vão ser retratadas num quadro. Mas, e aí? Né, retratar esses grupos sociais, para quê? Estavam ajudando essas pessoas? Essas pessoas estavam sendo contempladas? Essas pessoas tinham acesso às reuniões, às grandes exposições que os modernistas faziam? Isso é uma questão muito importante para a gente pensar, que o moderno, nessa época, também era segregador, também era exclusivo de uma parte muito seleta da sociedade. Tanto que quando a gente pensa nessa Semana de Arte Moderna, a gente não tem muitos artistas negros expondo. Isso já diz muito sobre esse movimento artístico. Bom, tem que polemizar, né, falar sobre isso, porque é importante a gente pensar. Depois, então, quando a gente chegar nos parangolés do Hélio Oiticica, e eu ler o trecho aqui da Maria Amélia, vocês vão ver muito isso se refletindo de uma forma bem real, bem concreta, porque é algo que realmente aconteceu e é importante a gente falar sobre isso. Bom, vamos ver se eu consigo chegar lá aí nesse finalzinho que a gente tem. Aconteceu a Semana de Arte Moderna, teve toda esse turbilhão de emoções para a sociedade, como estava sendo muito divulgado, como estava sendo muito desenvolvido, começou a se tornar um movimento legítimo. Muitos críticos começaram a gostar e o modernismo acabou sendo aceito aí, apesar de muito polêmico no seu surgimento, e ele trazia realmente essa nova forma de fazer arte, né? Então, a fisionomia dos corpos eram diferentes, quadros sem perspectiva,
cores não reais sendo produzidas, enfim, era uma nova forma de fazer arte, muito inspirada lá no cubismo, né, no impressionismo, nessas vanguardas que surgiram na Europa. Depois disso, conforme, né, o tempo foi passando, começaram a surgir aí esse grupo modernista, só que lá no Rio de Janeiro. Como São Paulo estava sendo um grande centro, acabou surgindo ali o grupo Berdanelli. E ele foi um grupo muito transgressor, porque eram alunos da própria Academia de Belas Artes que queriam fazer algo diferente dos moldes, das regras, e eles se reuniam nos porões da própria Academia de Belas Artes para pensar aí novas formas, conversar sobre um universo pictórico diferente. E eles também estavam sendo influenciados, é claro, por esses modernistas de São Paulo. Então olha que interessante, né? Eles se escondiam, faziam ali os encontros deles nos porões da Academia de Belas Artes, porque eles queriam ir meio que contra o que era pregado dentro da academia nas salas de aula. Esse foi o grupo Berdanelli, que surgiu ali no Rio de Janeiro nessa época. E aí a gente já tá entrando nos anos 30, anos 40. E aí a gente voltando para São Paulo, a gente vai ter o grupo Santa Helena. Esse grupo Santa Helena, ele foi formado por trabalhadores ali, pintores de parede, pintores industriais, muito pobres, alguns até imigrantes, né, de outros países, que alugavam uma sala ali num prédio que chamava Edifício Santa Helena. Então cada um tinha a sua sala ali, né, eles tinham as suas encomendas, seus trabalhos para fazer durante o dia, que eram mais convencionais, né, pintar uma parede ali, eram pintores. E aí à noite eles frequentavam uma escola ali de arte para treinar os seus desenhos, né, para realmente fazer a arte que eles realmente queriam, né, uma arte que era muito pessoal deles. Dentre esses integrantes tinha o Alfredo Volpi. O Alfredo Volpi, ele também foi muito importante aí quando a gente está falando de modernismo, porque ele era uma pessoa pobre, ele vivia com pouco, ele realmente gastava com os trabalhos que ele fazia, e ele trouxe uma forma de fazer arte muito arraigada nas cores consideradas caipiras, né? Essa cor do interior das cidades aí, do interior de São Paulo. Então ele era muito inspirado por essa questão popular. Não sei se vocês já viram os quadros dele, quando eu mostrar aqui provavelmente já, mas ele gostava de pintar bandeirinhas, essas bandeirinhas de festa junina. E isso diz muito sobre o que era arte para ele. Era trazer o simples, trazer algo do coletivo, né, do imaginário coletivo das pessoas, muito popular, algo muito simples, comemorado ali por pessoas simples, com aquela determinada cultura popular, e ele trazia isso para suas obras, sempre com cores muito alegres, com cores consideradas caipiras, que é o rosa, o amarelo, o vermelho, o azul. E aí ele traz isso nas suas obras. São obras muito bonitas. Essa. Ele pintou muito as bandeirinhas. Foi um tema aí para ele muito, muito importante. E traz essa noção do popular. Traz pra gente essa questão de que, diferente de alguns artistas ali do modernismo, que ao mesmo tempo que queriam trazer um Brasil moderno, estavam super inspirados ali na Europa, a gente tem o Alfredo Volpi inspirado não na Europa, mas no próprio Brasil, nesse Brasil interiorano, nesse interior do país, nessas festividades populares e nessa forma de agir do coletivo. Isso é muito interessante também. Bom, vamos prosseguindo aí. Já tá quase terminando, mas eu vou tentar avançar um pouquinho, porque a gente ainda nem terminou o Brasil. A gente tá se encaminhando aí pro moderno.
Quer dizer, a gente está se encaminhando por contemporâneo, mas estamos bem aí no moderno. E eu acho importante a gente falar sobre a criação do MASP, né, que é o Museu de Arte de São Paulo, e do MAN, que é o Museu de Arte Moderna de São Paulo. Eles surgiram ali em 1947, 48, com o patrocínio e o interesse dessa elite jovem e muito interessada em que o Brasil fosse um grande polo, uma grande vitrine de arte para o mundo. E tudo isso começou por causa do modernismo. O modernismo fez o Brasil ter a sua notoriedade, ter o seu próprio estilo, né? Principalmente quando a gente pensa em artistas que vieram um pouquinho depois que o modernismo estourou, como a Tarsila do Amaral, com sua fase antropofágica, em que ela faz o Abapuru, que para ela é realmente esse ser realmente brasileiro, com essa característica brasileira, e também traz essa questão do social, essa questão das cores caipiras também. A Tarsila traz bastante isso, e ela com o seu marido criam aí essa estilização do que é ser o brasileiro. Tem até aquele poema Tupi or Not Tupi is the question, em que eles fazem essa comparação do estrangeirismo sobre o olhar do Brasil e o Brasil sobre o olhar do estrangeiro. E aí a gente pensa também nesses grandes mecenas, empresários, e a gente fala aí do Matarazzo, Assis Chateaubriand, a Lina Bobardi. Eles eram todos ali pessoas muito ricas, mecenas, né, patrocinavam alguns desses artistas modernistas. Eles eram muito interessados nessa arte diferente, nessa arte vanguardista, e eles se uniram ali ao Rockefeller. O Rockefeller, ele era um milionário, um empresário estadunidense que tinha acabado de desenvolver o Museu de Arte Moderna de Nova York. E aí esses socialites aí se aliam a esse grande empresário e criam aqui o Museu de Arte Moderna, que é o MAN, e também o Museu de Arte de São Paulo, porque eles tinham interesses bem específicos. Eles queriam que o Brasil se tornasse uma grande vitrine de arte pro olhar de fora. Claro que problematizando, eles não estavam nem um pouco preocupados com a parte marginalizada da sociedade. Eles queriam que o Brasil fosse uma referência artística, mas é claro, com determinado tipo de artista, com determinados tipos de obra, bem seletivo. E é interessante pensar o que um grande empresário como o Rockefeller, qual era o grande interesse dele nesse momento aí dos anos 40, se encaminhando para os 50, em, né, patrocinar aí a criação de um museu aqui no Brasil, sendo que ele já tinha, né, feito um lá em Nova York. É interessante pensar nessa relação Estados Unidos com o Brasil, porque a gente já falou nos outros vídeos sobre essa questão da hegemonia cultural. Estados Unidos estava aí divulgando a sua cultura de uma forma super alienante, e querendo ou não, quando a gente pensa num empresário estadunidense se aliando, né, a membros da elite do Brasil para criar esses museus de arte que iam se tornar grandes referências, é interessante pensar nessa relação também, em que quais eram os verdadeiros interesses por trás, tanto do Rockefeller quanto do Assis Chateaubriand, da Lina Bobardi, do Matarazzo, enfim, desses intelectuais endinheirados aí que queriam que o Brasil se tornasse uma referência, claro que da forma deles ali, com um controle ali, uma seleção bem determinadas. Bom, por hoje é isso, porque a gente já tá chegando no finalzinho. Eu nem consegui terminar tudo, mas é até bom porque a gente já entra de vez aí nas linguagens da arte contemporânea no próximo vídeo, e aí dá para terminar aí o Brasil. E no próximo vídeo talvez terminar falando realmente em como que tá o cenário de arte hoje, tanto aqui no Brasil quanto fora dele, na Europa, nos Estados Unidos e tudo mais. Bom, é isso. Claro que eu vou fazer um resuminho
no próximo vídeo pra gente lembrar de tudo. Mas se tiver alguma dúvida, comente nos comentários. Se eu não souber, eu pesquiso. Vamos conversar aí, claro que com respeito, respeitando a opinião das pessoas, sabendo ouvir, né? Pra gente criar um espaço legal de discussão, sempre com afeto e sempre com interesse no que o outro tem pra dizer, sem desmerecer, né? Sem agressões, sem nada disso. Isso aqui é um espaço pra gente poder conversar de uma forma aberta e democrática, sempre. É isso, já vou me despedindo aqui. Um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo com mais arte, com mais história da arte contemporânea. Lembrando que a gente parou aí na criação dos museus de arte aqui no Brasil, ali em São Paulo, né, o MASP e o MAM, que existem até hoje, são grandes nomes aí de centros culturais da arte brasileira, mas a gente falou um pouquinho desse surgimento deles e o quanto isso está elencado ali com uma parte bem, né, específica e bem privilegiada da sociedade, e isso continuou, e a gente vai ver isso no próximo vídeo quando a gente falar sobre a primeira Bienal de Arte aqui no Brasil,